Aí, apertou, hein? Esse cara a gente trabalha com todos os níveis. Alma irmã, escuta a música da natureza que te chega a cada manhã. Embalamos em nota de amor, para que nós sintamos fortalecidos para nossas lutas, diante da simplicidade e da humildade, o sol que aparece, o pássaro que canta, o cheiro do campo, a brisa que sopra, o orvalho que cai, o boi que muge, a criança que chora, tua mãe que sorri, teu pai que caminha. Tudo é de Deus para as suas criaturas. Aceitemos nossos deveres e saibamos usufruir de tudo isso, sem a ideia de propriedade. Compreendamos a necessidade de repartir, de idealizar, de conquistar, de servir, de caminhar e de amar. Louvado sejas, alma irmã, o Pai da vida que nos oferece todo o universo sem fim, cores e lauréis mil, que transmite a possibilidade de alcançarmos o melhor, o que a nossa própria evolução ainda não nos permite galgar. Sigamos das trilhas dos que estão só, outros cosmos divinos, presos à terra, recuperando um passado no presente para serem outros no porvir. Serve, alma irmã, a criatura sem pão, sem remédio, sem sonhos e sem anseios. Muitos estão passando caminhos que passamos ontem, ou que poderemos passar amanhã. E assim, acorda tua bondosa alma, e sob a tutela da canção de Deus, a cada dia, a inspirar-te os sentidos, para encontros novos, cantemos juntos a música de nosso dever, composta com nota de trabalho e renovação. Alma, irmã e amiga, Deus se faz em nós sempre. Somos para a alegria de nós mesmos. Criaturas irmãs, sigamos juntos sempre com Deus e para Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Olha que plateia mais linda. Quanta casa lotada. Um tema tão importante da humanidade hoje, e nós, por nossas vezes também. Olha que honra mais linda. Agradecer esse momento tão bom das nossas vidas, mesmo superando nossas dificuldades, nossos anseios. Bom, o tema já fala tudo, secando ou enxugando lágrimas. Nesses momentos difíceis da humanidade onde nós atravessamos hoje. Todos nós, de um continente ao outro, porque a dor do outro, lá no outro hemisfério onde eu me encontro aqui, ela tem uma regulação muito forte. Mas a gente não para para observar esse lado. Imaginemos se nós se alinhássemos ao amor. E quando nós sentíssemos esse amor, esse bafejo divino em nossas almas, no nosso coração, a gente levasse em agradecimento a Deus, como esse perfume da vida, para aqueles que estão às nossas derradeiras, mas também incentivando e levando aqueles que por nós, como nós, também estão lutando para vencer a si mesmo. As lágrimas que eu falo, a importância de consolar os outros para que quando nossos momentos difíceis urgem nossas almas, mãos do amor intangíveis, afaga nossos cabelos e nos traz esperança. Porque o que o mundo mais necessita hoje é disso. Imagina vocês, um jovem, uma criança, aliás, de 4 para 5 anos de idade, aqui nos Estados Unidos, 2014, talvez vocês vão lembrar da história. Em junho ele perde o pai. Poucas semanas depois a mãe desencarna. E aquela criança deixa uma imagem, uma mensagem tão dinâmica, tão linda para nós. Quando a gente está em lágrimas e pensa que o mundo acabou, que não existe sol amanhã, ele pedia para a titia dele: compra para mim dinossauros e brinquedinhos e me leva na estação de trem. E ela perplexa com aquilo daquela criança tão pequena, passando um momento tão difícil da vida deles. Mas por quê? Ah, porque eu quero sentar na estação de trem. E quando eu observar que vier uma pessoa triste no meu caminho, eu quero dar esse brinquedinho e abraçá-los. Quanta pureza numa mensagem dessa. Imaginemos se perdêssemos a mãe e o pai e tivéssemos essa postura. Mas claro que muitos vão falar assim: ah, mas é uma criança.
Ele desenvolveu os germes do amor que ainda eu luto e vocês também para ter. Então, baseado numa cena desse, a gente imagina quanto enxugar a lágrima do outro, porque no momento que a tia levava ali, que ele estava ali, ele se refazia. E quantas pessoas não passavam naquela estação de trem e aquelas mãos pequeninas vinham e contrabaçavam as pessoas. Nós precisamos fazer isso na nossa vida. Pessoas que tomam um trem, que tomam um táxi, metrô, coisa parecida, ou mesmo que estão no carro, por que a gente não sorri mais? Não olha para o outro, não buzinando o carro com aquela frieza que eu tenho que chegar no trabalho, que eu tenho que... E se te der um problema no meio do caminho? Você não vai ter que dar aquela respirada. Então, quanto mais a gente enxugar as lágrimas das pessoas na nossa vida, nos nossos momentos mais difíceis, onde a dor, onde a dificuldade chegar em nós, mãos do amor intangíveis que a gente não consegue enxergar de onde vem. Quem de nós não precisa do colo de Jesus? O colo de mãe? Para aqueles que têm a mãe perto, para aqueles que têm a mãe que está na pátria espiritual, naquele momento difícil, daquelas ondas sinuosas, parece que vai sossobrar em cima de nós, varrendo como um sopro divino. E a gente sente aquele carinho, aquele aconchego na alma, uma notícia, uma palavra diferente, já muda o nosso aspecto psíquico, a gente começa a enxergar, não naquela visão só de sofrimento, mas sim que através daquilo eu vou crescer, eu vou aprender. No livro Semeador de Estrelas, Sueli Calda-Schutter, de Valdo Franco, ela faz uma passagem numa entrevista e Bezerra contando para Divaldo como foi a passagem dele no plano espiritual. E ele fala que o homem poderia já ter felicidade aqui na Terra. Por quê? Porque nós escolheremos no plano espiritual todas as lágrimas e a alegria que a gente proporcionou para os outros. Não serão nossos títulos, não serão a casa que a gente tem, a profissão que conseguimos, mas sim o momento que eu amei, que eu servi. Precisamos fazer isso pela oração? Sim, claro. É muito importante orarmos, mas a oração ela não materializa uma xícara de leite. A oração ela não traz um pedaço de pão. A oração ela não dá um casaco na noite de frio de Nova York. Quantos casacos, quantos pães temos jogado no lixo. E muitas vezes não falo só do pão, mas do pão do ouvido. E o pão do abraço que alimenta, que traz a vida para aquele que está desesperado, que de tanto chorar já não tem vontade mais de viver, de olhar para o horizonte e falar assim, eu vou vencer a mim mesmo. O mundo precisa de muito amor. E quando Bezerra chega na placa espiritual, Vera Celina, a mensageira de Maria, chama ele. E ele vê aquela multidão que se perde longamente, parecia milhas e milhas de gente, cantarolando. E ela pergunta, você conhece um deles? Ele diz, não. Primeiro vem os parentes, os amigos. E Vera Celina diz a ele, são todos estes aqueles espíritos que você trabalhou com eles na Senhor Júnior. Que você deu amor, que você deu carinho, que você os norteou através da esperança. Esse negativo divino que todos nós precisamos para a nossa vida, sem nunca nem perguntar qual é o seu nome. Passa-se 50 anos. Tem uma festa no plano espiritual, lá está várias elite dos grandes servidores do Cristo na Terra. E Bezerra teria naquele momento a oportunidade de viver em qualquer plano astral que Jesus preparou para nós. E ele pede, muito humildemente, a Vera Celina, que leve a Maria, que se ele pudesse continuar aqui no meio de nós. Passa-se o tempo, ela volta. E diz que sim. Porque não imitemos Bezerra de Menezes mais? Claro que a gente vai falar, é muito difícil, claro que é difícil. Mas Jesus não disse que ia ser fácil em nenhum momento. Mas ele deixou o Consolador prometido para que quando tivéssemos entendimento, não moralidade,
a gente ter contato com as coisas do físico e extrafísico, que é o mundo dos espíritos. Em Mateus a gente encontra: vinde a mim, todos vós que estáis tristes e sobrecarregados. Quantas vezes a gente não precisa de chorar no colo de Jesus? Naqueles dias difíceis, amargos, que a gente fala assim: olha, hoje eu não vou dar conta. E a gente esquece desse momento. A gente esquece desse nosso encontro divino tão importante. Porque isso não só cura nossas feridas, mas também como nos dá conotação e vontade de vencer, de mudar aquilo em nós que precisamos ser mudado. E quanto mais carinho eu levo e dou ao outro, as pessoas nos criticam, perdoa elas. Havia um senhor que tinha uma mula e um jacá. Vocês sabem o que é jacá? Jacá é um negócio que vai em cima da mula, que nele você pode colocar utensílio, coisas, e ele colocava 2 jarros grandes. Ele vendia água. E ele tinha que andar milhas e milhas para pegar aquela água em tal lugar e levar nas cercanias para vender. Um dos 2 jarros era rachado na metade. Para aqueles que sofrem bullying, que sofrem perseguições, coloca essa mensagem na tua alma hoje e renova-te nela. O do lado direito sempre falava para o outro que era rachado: você não é capaz. Você não faz o trabalho que eu faço. Eu sou mais importante do que você. Lembrando que na casa do Pai somos todos iguais. Precisamos respeitarmos, amarmos e valorizar um ao outro. Porque nós, homens, somos uma grande engrenagem de Deus na Terra. Se uma dessas engrenagens falhar, o plano ainda não está concluído. Por isso que estamos nessa roda viva do amor, indo e voltando, para que as nossas engrenagens, através da graça da esperança, do óleo da compaixão e da fraternidade nos unam. E ele recebia aquelas marteladas rudes, difíceis, e não falava nada. Passaram-se 30 anos. A mula ficou velha, o que vende água também. E ele um dia observou aquele vaso que estava muito triste e fala assim para ele: não fique triste com o que ele fala de você. Observe o seu lado. E observe o lado dele. O seu lado, com a água que caía, formou-se uma floresta de vinho. Flores de multicores, cheiros e beleza. Então enxuga tuas lágrimas no teu momento difícil e não permita que ninguém, vocês mulheres, não permita que nenhum homem, em nome do amor, faça vocês sofrer. Seja quem for. Seja firme, se valorize, se ame, se respeite. Enxuga suas lágrimas. Não permita que a insensatez, a insegurança, a dificuldade do outro venha tomar conta do teu ser. Vocês são muito mais além do que isso. E segue o homem falando a ele: olha para o seu lado. E vocês, todos nós aqui nesse recinto divino, os espíritos que aqui se encontram, olha para o teu lado melhor que você tem. Se nós falhamos, ergamos a cabeça, continuemos de novo, tantas e quantas vezes se forem necessárias. O Cristo não criou nenhum de nós perfeito, mas simples e ignorantes, para que aprendamos através da resistência, das lutas, das lágrimas que enxugamos muitas vezes em nós mesmos, porque a gente precisa de crescer. E esse crescer é o que nos enobrece a vida, é o que nos mantém firme. Então, se nesse momento da tua vida hoje você passa uma dificuldade, seja qualquer ela que for, acolhe aquela tua criança interior, abraça ela, faz ela do teu manancial divino na terra e luta. Enxuga tuas lágrimas, caminha. Nós não estamos sozinhos. Há um Cristo de Deus que a todo momento cuida da gente, nas pequenas coisas da vida.
E a gente deixa o desespero, a desesperança, o fracasso. Aparentemente. Porque a vida se renova. Tudo aquilo que hoje tinha uma importância tão grande para nós no ontem, no presente atual, que fala presente, a gente já não tem mais. Passou, ok. Olha o que ele fala. Amai-vos muito para seres amados. Ele vai de tal modo, aquilo que eu falei, né, que aqui na Terra a gente já alcançou o nosso melhor. Como é importante a gente entender o Evangelho segundo o Espiritismo e quando Jesus diz, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Mas como é que eu vou amar uma pessoa que ela não me trata bem, que ela é tão difícil comigo? Precisamos chegar ao respeito. Porque sem respeito não existe amor. Das pequenas coisas do mundo, como eu disse, cada boa ação que a gente pratica é uma luz que acende em todos os nossos passos. O homem trabalhava anos na portaria de um frigorífico. Muito simples. E com o tempo aquele frigorífico ficou um frigorífico muito grande, muito famoso no Brasil. Havia um dos executivos que era uma pessoa simples, apesar do seu cargo, todos os dias passava ali e falava, bom dia, senhor. Boa tarde, boa noite. E eles criaram essa linguagem que, infelizmente, com o tempo nós perdemos, de desejar bom dia para a pessoa. Olhar nos olhos dela e falar, como você está? Abre aspas, no passado, como era gostoso a gente reunir com as pessoas, né? Sentava na mesa até a gente comia junto. E hoje em dia não faz tudo isso mais, né? E aí aquela história, ela foi se alongando. Todos os dias pela manhã, bom dia, como você está, tudo mais. E às vezes o senhor estava passando alguma dificuldade, aquele homem olhava para ele e entendia. E tinha lá seus 2, 3 minutos de conversa. Lembrando que para levar o amor e o bem para as pessoas, a gente não precisa de fazer um discurso, nem falar muitas palavras. A gente só precisa de, como fala lá no livro Ação e Reação, de vez em quando, usar o sapatinho do outro. Aí eu fico pensando, se a pessoa calça 40, você 37, aí tá bom, e se for o contrário? Se o teu pé é 39, o outro é 36, vai doer, não vai? E eles foram criando aquele elo, imagina 20 anos, ele chegava, ia embora de tarde. Chega um dia que o senhor entra nas máquinas, e como era um frigorífico muito grande, tudo industrializado, 15 para 5, fechava todas as câmeras. Ele ficou preso lá dentro. Passou 20 minutos, passou meia hora. Mas eu não posso morrer aqui, meus filhos são pequenos. Eu preciso ajudar minha mãe, eu só tenho 43 anos, eu não quero morrer aqui. E foi se desesperando, o tempo passando, o frio foi chegando, porque imagina aquela cama enorme, fria. E podia esmurrar, ninguém escutava. 45 minutos de aflição. A porta se abre. Imagina a alegria dele. Quando vê aquele homem simples e olha para ele e fala assim, mas você aqui... Ah, doutor, todos os dias você chega e fala para mim boa tarde, você me escuta, você olha para mim. E hoje deu o horário, o senhor não foi embora. Eu achei que alguma coisa não estava passando certo com você. E procurei por aqui, fui na sua sala, não estava. Fui no banheiro, não estava. Fui no lugar de cafezinho, não estava. Na cozinha, os copeiros, todo mundo já foram embora, os cozinheiros foram embora. E eu vim aqui na cama e abri a cama e o senhor aí caído no chão. Pequenos gestos de amor. Imagina se aquele homem fosse como os outros. Que ele adentrasse naquela empresa todos os dias e não olhava no olho daquele homem. Não falava para ele um bom dia, como você vai, como é que está a tua vida. Você está bem? Quantos não poderia ter desencarnado naquela cena se fosse uma pessoa mais viva? Então, enxugar as lágrimas das pessoas, às vezes apenas nos gestos de só olhar para eles, sem criticá-los. Só se colocar um pouquinho no lugar dele.
Cada um de nós temos uma história que somente Deus e a espiritualidade maior sabe da onde realmente nos formamos e somos. Por isso que fala no Evangelho muito perfeito, a cada um segundo as suas obras. E por que a gente critica? A forma do outro viver, do time de futebol que ele gosta, a cor do cabelo dele, a sexualidade. Sendo que a gente podia aceitar as pessoas, acolher as pessoas como elas são. É interessante, às vezes, eu ver as pessoas chegar na casa espírita, passando dificuldade, qualquer que seja, que você tem que isso, você tem que estudar aquilo, no momento certo. Naquele momento, ela só quer que alguém ajude ela a passar e suportar aquela dor do coração dela. Aí depois, através do estudo, sim, que liberta, o trabalho que renova e nos faz crescer, aí vai. Olha, o que o Emmanuel fala do bem? Por que tudo isso? Porque, como eu disse, nós colheremos na placa espiritual toda aquela sementeira que a gente está colhendo aqui. E que essa sementeira seja uma sementeira de luz, de esperança para nós mesmos. Quantas pessoas não oram por nós nessa nossa vida? Quem não tem saudade da avó, se a gente ainda tem elas encarnadas, que fazia lá um pãozinho na chapa, um chocolatinho quente. E o passe? Quem não lembra do passe da avó? Dava aquela ralada no joelho, caía, batia a cabeça em alguma coisa, pegava no colo, dava aquele abraço gostoso, deixa a vovó soprar. E para os que não sabem, um dos passes que tem mais eficácia, o passe do sopro. Essas vozes, além de serem grandes médios, elas são ferramentas de Deus, que muitas vezes enxugou nossas lágrimas. A menina, Robin, estava brincando no playground da escola, aqui nos Estados Unidos, e ela caiu, cortou a boca. Levou 6 pontos na parte superior e 6 na parte inferior, foi um corte bem grande. A mamãe dela ligou para a vovó que viesse para casa para cuidar dos 2 menores. E depois de algumas horas, chegam a mãe e a Robin em casa. A neta muito tranquila na dela, sempre foi uma criança muito quieta, mas a avó já conhecia muito bem. Se acerca dela na sala e diz assim para ela: você precisa de alguma coisa, minha filha? Ela disse sim, de um abraço. Quem de nós não precisa de um abraço? Quem de nós não pode olhar para uma pessoa que adrena nessa casa espírita, ou em qualquer lugar que a gente encontra do mundo, leva aquele abraço do carinho, que reconforta, que traz para o coração e diz para aquela pessoa: você não está sozinho. Quantos suicídios, quantos conflitos a gente não poderia livrar as pessoas disso. Em outubro do ano passado, havia uma pessoa que eu conversava com algumas vezes, e a gente fez uma amizade gostosa. Mais ou menos no meio de outubro, ela me manda uma mensagem às 6 horas da manhã, que eu achei aquilo estranho. Estava passando um processo de separação, eu tinha separado, de divorciado, mas as chagas abertas daquele relacionamento tão conturbado, tão tóxico. E ela escrevia assim: eu te agradeço por tudo que me fez. Aliás, eu estou aqui ainda porque nossas conversas foram longas e fez refletir, mas hoje eu não dou conta mais. Eu trouxe a corda do meu trabalho, meu filho vai estar na casa da minha mãe, não importa o que você vai falar comigo, hoje eu vou me fazer. Eu acendi a minha luz, levantei, e na hora eu escutei a voz lá no meu ouvido: é um caso muito sério. E na hora eu respondi, falei: faz a tua parte que eu vou fazer a minha. Peguei, conversei com ela uns 40 minutos, peguei o telefone do irmão e liguei para ele. Do outro lado da linha ele atende e fala assim: isso é um trote. A minha irmã jamais vai fazer isso. Ela tem essa profissão, ela é isso, ela é aquilo. Eu falei: olha, nós não temos tempo para discutir o que ela é, deixou de ser. Se você não for na casa dela nesse momento, você vai
pegá-la nessa posição. E ele falou, então tá bom, eu vou lá. Só que antes, eu joguei com o psicólogo dela de uma forma bem interessante. Eu falei assim, olha, tá bom. Mas então, espera um pouquinho. Porque já pensou se você faz o que está falando, vai chegar teu parente, teu filho aí, tua criança de 3, 4 anos vai ver essa cena. Espera mais um pouquinho, dá uma meia hora, uns 40 minutos, depois você faz. E ela não fez. 2 horas depois, o irmão me liga, apavorado, chorando no talinho, e disse assim para mim, você salvou a vida dela? Eu falei, não, você salvou a vida dela. Eu só fiz aquilo que todos nós deveríamos fazer. Mas antes eu alertei ele, falei, se você criticá-la, ou você ou seus pais, por alguma coisa, ela realmente vai fazer. Nesse ano, 30 de março, ela me mandou uma mensagem. Era o dia do seu aniversário, agradecendo. Sobre a luz da doutrina espírita, quantos corações a gente não pode, de alguma forma, evitar que cometam um suicídio? Nós, homens, falando tanto de tsunamis, de ondas, de marés, mas poucas pessoas falam do tsunami da alma, dos flagelos morais que a gente vê no mundo, e a gente ainda critica. Quando que ainda talvez ontem era eu, o causador de tanta dor, mas vocês também. Mas graças a Deus, nós estamos trabalhando com Cristo. Mas para sermos um grande servidor e fiel do Cristo, precisamos despojar das nossas ilusões do mundo e amar mais. Ser mais companheiro do companheiro. Deixar a competitividade do mundo ir embora. Se a flor do vizinho é bonita, aprecie. Mas faça o seu jardim e, como o William Shakespeare falava, decore a sua alma, ao invés de esperar que alguém te traga flores. Mas que a nossa mão direita faça, que a esquerda jamais lembre. Que a gente faça, console, cuide, ame, sirva. Porque quem de nós sabe o que vai acontecer depois dos portos do sepulcro? Muitos falam que vai para o nosso lar. Mas esquece que o nosso lar também tem as camas de edificação, que é a Dex com Brau, né? Então voltar. Tem que rir. Olha o erro. O que o erro faz? Sem lamentação. A gente não tem mais tempo para a gente ficar murmurando. Todos nós falamos tanto da transição da Terra, que vai acontecer dia 21 de julho, que falta tão pouco, a menos de um mês. Mas a gente esquece que essa transição não é da Terra. Essa transição é a minha intimidade comigo mesmo. O que vai definir como eu estarei e continuarei no plano espiritual serão minhas ações do dia. Será como eu sirvo a comunidade onde eu vivo, meu patrão. E todos nós temos um grande patrão que é Jesus. Esse irmão mais velho que nos acolhe nos momentos difíceis. Quem de nós não se emociona com as passagens de Jesus até hoje? A história passa. Roma, Babilônia, com seus mármores suntuosos. Mas a mensagem dele jamais é esquecida. É uma mensagem que parece que se tatua no nosso espírito, no nosso perispírito a cada momento, fazendo dele uma nova renovação. Mas para que esse Cristo de Deus consiga fazer o que todos nós necessitamos fazer para cuidar da terra, ele conta com a nossa ajuda. Nas menores coisas da vida. Imitando aquele senhor que foi lá e abriu a porta para o doutor. E a gentileza que a gente pode levar para o universo. Tudo está nas nossas mãos. Tudo. Não tem nada que está fora. Tudo está dentro. E esse está dentro
esse nosso encontro divino que a gente faz quando a gente sai de nós mesmos e atua no bem. Às vezes, um pão, como eu falei, porque a oração ela ajuda, ela nos edifica, ela nos dá um discernimento para continuarmos a fazer aquilo que precisamos. Mas ela não vai materializar a xícara de leite. Ela não vai levar aqui para Nurk, no inverno, a sopa quente. E a gente às vezes reclama. Sai daqui no inverno, vai para casa, tem aquela cama gostosa, quentinha, pode fazer um chocolate quente. São coisas tão simples. E a gente tem que começar a fazer esse estágio de pensarmos que daqui a um tempo, não estou falando que ninguém vai morrer amanhã, tá, gente? Mas a gente vai estar do lado de lá, e aí como é que faz? Como é que vai ser pago tudo aquilo que eu vou usufruir do lado de lá? Eu vou só estar colhendo o que eu colhi, o que eu fiz aqui. Por isso que o Evangelho fala, não amontoais tesouros na terra, onde as traças, elas corroem, constroem, os ladrões roubam. Eu vou realmente estar conquistando aquilo que é de meu direito, pelas minhas ações. Por tudo aquilo que eu realmente fui, fiz. Eu gosto muito dessa mensagem do irmão Jacó, porque ela fala de um processo, não só na questão da cura, também enxugando as lágrimas, e como é importante em cada setor na construção do paraíso divino. Porque o Criador vai sempre atender a criatura pela criatura. Ou seja, nós seremos sempre o autor das nossas obras. Mas dentro desse arquipélago divino, a gente pode ajudar muitas pessoas a também se redimir. Porque imaginemos, como fala Alberto Camus, que nós tínhamos que ver a vida como se fosse uma grande maratona. Mas não seria uma corrida individual. Que cada um de nós chegássemos de mão dada até aquele pódio. Já não tem diferença aí. Porque seria todos apoiando um ao outro. A outro picou, caiu. Voltávamos no live, continuamos junto com ele. Porque isso é enxugar lágrima. É ser e viver feliz por aquilo que o teu irmão conquista, por aquilo que tem. Muitos falam do sucesso, do trabalho. Poucos querem levantar às 5 horas da manhã. Vai lá, levanta às 5 horas da manhã, faz o que eu faço. Né? Mas as pessoas não querem. Elas querem as coisas fáceis. Enxugar a lágrima das pessoas é também lembrar da história do rei Arthur. Esse rei era um rei muito cruel. E ele estava tendo uma festa no seu palácio muito grande naquele dia. Muito grande. E a sua soldadessa chega com um prisioneiro. Mas como ele queria naquele momento mostrar sua bondade, ele fala para os seus soldados, eu vou dar uma prova a ele. Eu dou às 6 horas. Se ele responder certo, ele será livre. Se não, será captado. Hoje mesmo. Agora eu vou brincar com as mulheres. Sabe o que é? O que tinha que falar? O que uma mulher mais quer da vida? Ninguém vai saber. Pode quebrar a cabeça, virar a cabeça. Ninguém vai saber. Não vou nem entrar em coisa. E aí, ele sai apavorado para saber qual seria a resposta do que uma mulher quer mais na vida. E ele vai daqui, vai dali, começa a anoitecer, está cansado. E quando vem, encontra um caçador na floresta. E o caçador diz a ele assim, olha, eu não sei, mas eu sei que tem a bruxa no castelo e ela sabe. Vai até lá. E vai, ele foi. Ele não tinha alternativa.
Quando ele chega no castelo, a bruxa, que era a médium, já estava do lado de fora, com a porta abriu, aquele estilo bonito, aquelas unhas grandes, aquele dente lá, aquele estilo, né? Já estou vendo a tela mental de vocês. E aí, bom, eu te dou a resposta do que você quer, mas você casa-se comigo. Gente, ele ia morrer, vocês estão esquecendo. E aí, você casa ou você não casa? Gente, vamos fazer esse dinamismo. E aí, o que vocês falam? Ah, vocês casam. Você casa ou você... Tá dependendo. Bom, a situação dele era muito difícil. Ele pensou, bom, eu caso. E aí ela falou para ele assim, então você vai lá agora, dê a resposta a ele e volte, mas eu estou mandando uma turma de você, se você desviar eu te pego. A pressão era pouca. E a bruxa já ligou para todos os amigos dela, foi aquela festa de arrombo, mandou WhatsApp para todo mundo, convidou 1,5, e vinha um não sei da rua, outro não sei lugar, aquele povinho mais lindo na festa do lado. E aí, acaba 3 dias de festa. Eles vão ter a sua famosa noite de núpcias. Porque a bruxa também merece amor. O que eu quero dizer com isso? Aceitar as pessoas como elas são. Também é uma forma de enxugar suas lágrimas. Porque a gente quer que o outro faça aquilo que a gente quer. Seja como a gente quer e viva como a gente quer. Por nosso, né, a vaidade pura. Quando eles se preparam para deitar na cama, ele vai ao banheiro, faz suas coisas, depois ela vai. Mas como foi a surpresa dele? Saiu daquele banheiro, aquela loira linda de olhos azuis, 1,82 m de altura, aquele corpo escultural, ele ficou assim, o que está acontecendo assim? Ele ficou perdido. Tiveram aquela noite mais linda do mundo, mas o dia amanhece. Aí que eu vou pegar todos vocês agora. Então, o dia amanheceu e ele certamente vira para o lado, né, filho? Depois daquela noite linda. Com quem que ele amanhece? Vocês podem me dizer? Com quem ele amanhece? Eu acho que com a Lua. Vocês? É outra. Você? Com a outra. Gente, fala. Com quem que você acha que ele amanhece aí? Com a bruxa, tá certo. O que ela tinha falado para ele? Quando ele foi capturado? Que ele foi falar com ela? Qual foi a resposta? Aceitar-me como eu sou. Então aquilo que ele falou para ela, na manhã seguinte estava aquela mulher loira maravilhosa do lado dele. Que uma mulher mais quer na vida é isso. Não, isso eu não vou te falar. Essa parte eu não vou entrar. Por isso que eu falei que eu estou fazendo uma pegadinha com você isso aqui. Depois, uma hora de conta, tá? Mas eu não de conta. E o que acontece em relação a essa história, gente? É aceitar as pessoas como elas são. Enxugar a lágrima das pessoas é parar de criticar o estilo de vida delas. Falar para elas que ela tem que fazer assim, fazer assado, não aceitar elas. Isso também é uma forma de amor, uma forma de auto-amor. Casaram-se, tiveram 4 filhos e nenhum nasceu bruxo. Olha, toda pessoa que serve um pouquinho mais do seu caminho para a felicidade, olha a importância de servir. Só que a gente inverte os quadros para que as pessoas nos sirvam. Que elas façam por nós aquilo que tem que ser feito pelas nossas mãos. E a gente, quando a gente quer que o outro faça, tudo por mim. Mas a gente precisa de aprender. Por isso que Jesus definiu tão perfeitamente com aquela criança, Aníbal Silo. Segurou aquela criança no colo, né? Ainda falando que aquele que quer ser o maior, que tem a simplicidade e a humildade dessa criança, que seja o maior servidor de todos. Servir a todos.
O bom samaritano, não vou nem alongar muito, que a gente já conhece a história. E aí, eu pergunto para nós mesmos, a gente está usando o nosso lado espírita, o nosso lado fariseu ainda, ou o nosso lado samaritano, quando a gente passa por alguém nas vias do mundo? Ou às vezes a gente tem alguém lá que até divide a cama com a gente não consegue ser samaritano, precisamos de ser. Primeiro precisamos ser nós, mas precisamos também ser diferente. E para enxugar a lágrima das pessoas e a nossa, muitas vezes a gente tem que só ficar calado. Calado. Cada um de nós se encontra num nível de consciência. E a gente não pode exigir do outro, porque o outro também, como muitas vezes, vem com grande ferramenta de instrumento para que a gente cresça. Porque só o amor constrói. E Paulo, quando fala, às vezes a gente vê lá fora, quantas pessoas não precisam de uma mensagem dessa, alegrai-vos na esperança, sede pacientes nas horas de tribulações, perseverai-vos na oração. Mas oração. A gente precisa de continuar, porque a gente fala orar. E a ação da oração? Tiago definiu isso tão perfeito quando disse que a fé sem obras ela é morta. Se nós continuarmos ainda naquele mesmo ritualístico de com os joelhos ou os olhos fechados na oração, o mundo precisa de mãos que trabalhem, precisa de mãos que se renovem no amor e que façam aquilo que o Cristo espera de cada um de nós, porque Ele confia em nós. Olha a importância de a gente fazer essa reconciliação com nós mesmos, porque isso também enxuga as suas lágrimas. Às vezes a gente quer reconciliar com alguém um conflito de anos atrás. Que isso tem a sua grande importância, é claro. Mas carregamos as nossas feridas contra nós mesmos, por não sabermos nos aceitar, e carregamos isso vida fora. Por isso que o Evangelho é preciso quando fala amar a Deus, ao teu próximo como a ti mesmo. E às vezes a gente quer amar o Joaquim, o Pedro, o outro, e a gente se deixa para trás. Por isso a gente tem que se perdoar, aprender que a gente também está aprendendo, e que a gente tem essa grande potencialidade de crescer, de alcançar o infinito, através da renovação, do perdão, né? E sermos dignos, merecedor dessas dádivas divinas, porque a gente é. Imagina quanto investimento Ele não fez, não faz em nós todos os momentos. Ele não nos cobra, Ele só nos cobra ação. Fazer, continuar, dar continuidade. Aquilo que eu já falei, ó, os homens semearão na terra, o que colherão na vida espiritual, os frutos da sua coragem. A gente precisa de coragem. Para servir Jesus, a gente precisa de se armar de muita coragem. Despojarmos a nossa altura da vaidade, do preconceito, do medo. E sermos diferentes. Não para os outros, mas para nós. A gente tem que se ver não pequeno na humildade, mas na grandeza com Cristo. Porque todos nós somos cartas vivas do Evangelho. Aquele que busca no Espiritismo a sua renovação, o seu melhoramento, já não tem mais tempo para picuinha, já não tem mais tempo para milímetros. Se o outro continua fazendo, como fala no livro Boa Nova, entra naquela casa, limpa suas sandálias ou alpargatas quando sair, mas deixa a tua palavra de renovação, de esperança. Porque ele um dia vai entender. Assim como nós entendemos. E essa coragem, imitando aquele menino de 4 anos de idade, que quando a dor estiver arrebentando nosso coração, oremos na ação.
A gente talvez não compremos como ele fazia, aqueles dinossauros pequenininhos, mas a gente pode levar uma palavra gostosa, né? Levar aquela alegria para a pessoa e falar para ela que tudo está bem. Quem de nós não precisa nessa vida só de que alguém nos olhe e nos aceite como a gente é? A gente não precisa de mais um que venha nos apontar nossos defeitos, nossos erros, nossos devaneios, mas só alguém que nos aceite como a gente é. E que tudo vai ficar bem, e que tudo está certo. Eu já falei disso, olha, a importância disso. Kardec foi tão preciso quando fala da caridade, do amor, do evangelho, que ele define a caridade como sem... Lógico que eu estou falando uma coisa que não está aqui, mas vocês estão lendo o que está acontecendo aqui. Que ele define a caridade como ele define. Ele não fala assim, olha, fora do espiritismo não há salvação, não, ele fala fora da caridade. Olha a importância da gente ser caridoso para com o outro. Porque a vida vai nos dar de volta todas as coisas boas que a gente deixou para o outro. Todas as coisas boas. Nossa, como está tão bonito aqui de cima. E o inseto voou. Era o primeiro dia de vida dele. E uma casa na fazenda, com uma janelona grande, aberta, aquelas casas da roça, gostosa. Quem já morou nesse lugar sabe como aquilo é divino. E ele foi bem naquele local, uma mesa enorme na cozinha. E aquelas guloseimas. Ficou. Mas uma coisa atraiu mais ele ainda. Tinha um prato, a dona da casa estava fazendo um bolo, e tinha aquelas claras de neve, que são os ovos, né? E ele entrou lá dentro, fascinado pelo que viu. E quando ele entra lá dentro, ele fica se debatendo e não consegue sair. E ele fala assim, ó Deus dos insetos voadores, se livrar, livra-me daqui, que eu te prometo. Sairei lá fora e vou fazer o bem, vou enxugar as lágrimas das pessoas e vou cuidar de todo mundo. A dona da casa via naquele coisinha mexendo, pega uma colher, nossa, que nojo, taca a janela aberta, com o vento, ele já cai lá fora limpinho. Aí ele fala assim, se limpa, muito obrigado, meu Deus. Mas hoje eu estou cansado. Amanhã eu te prometo. Hoje eu vou dormir. Amanhã eu prometo que eu vou fazer tudo isso. Só que ele não sabe o que vocês não sabiam. É que ele é aquele tipo de inseto que só vive um dia. Dormiu e não acordou nunca vez mais. Todos nós aqui nos dois planos da vida somos como aqueles insetos. Muitos dormem, esperando que as trombetas cantem para que desperte para a vida espiritual. É o momento da gente se despertar. É o momento da gente servir mais, da gente amar mais, da gente cuidar um do outro, nessa reciprocidade do amor. Ninguém sabe de nós, quando a gente passar essa porta, o que vai nos acontecer essa noite. Mas o que a gente pode fazer agora é levar o pensamento de amor para todos. Para os governantes do mundo, para aquele que causa dor, para aquele que causa injúria, para aquele que usa do seu poder, fazendo irmãos que são filhos de Deus como ele merecer, na pobreza. Mas no passado, nós também éramos aqueles que benzíamos canhões em nome de Deus para matar. Mas hoje, enxuguemos as lágrimas uns dos outros. E se tivermos também com nossos olhos orvalhados, que sejam lágrimas de esperança. Nós estamos valorizando o que nessa vida? A gente convida um amigo para fazer uma viagem com a gente há anos e nunca dá certo. Aí na madrugada alguém te liga, fulano morreu. Claro que se a gente puder correndo, a gente vai lá. Para depois abraçar um corpo gelado e frio. Então a gente está valorizando mais a morte ou a gente vai estar valorizando mais a vida? A gente precisa valorizar a vida.
não a morte. No centro do Chico, na década dos anos 80, as fichas eram entregues até às 11 horas da manhã. E a mãe, muito simples, vinha do estado de São Paulo, consegue a última ficha. Havia 3 anos que o filho havia desencarnado. E ela, até então, perdeu a vontade de viver, de fazer as coisas. E ela consegue a ficha. Segurava aquela ficha no peito como se fosse um grande tesouro na terra. Já agradecendo a Deus de que tinha certeza do seu íntimo que conseguiria uma carta do filho. 11:02 para um carro na porta. Uma mãe, num carro muito bonito, com um chofer desesperada. Falando assim, nossa, que infeliz que eu sou. Eu cheguei 2 minutos atrasado. Eu perdi. Ela tinha perdido os 2 filhos. Os 2 filhos. E aquela mãe do lado ouvia aquela cena e seu coração corrompido de dor. Ela não pensou 2 vezes. Pega aquela ficha e entrega para a mãe. E vai embora. Vai para o seu hotel e passa a tarde inteira pensativa. Se teria feito certo mesmo. Quanto tempo lutou para estar ali. Lembrava do filho a todo momento. Às vezes chegava ele de madrugada da rua e ela lá como um soldado de Deus posta para fazer um prato de sopa. E muitas vezes ele bêbado, drogado, sei lá o quê. E ela estava lá todas as noites. Mas as lágrimas que a gente joga dos outros é o grande galardão da nossa vida. 11:05 da noite. Alguém chama a porta do hotel. Nós somos aqui do Chico. E gostaríamos que a senhora fosse conosco lá. Mas o que está acontecendo? Nós também não sabemos, mas vieram chamar. E ela se arrumou mais ou menos e foi naquela comoção. A primeira carta da noite. Ele fala assim: mamãe. Ah, mamãe. Eu não tinha condição de escrever para a senhora ainda. Mas a sua comoção, o seu amor, foi tão grande. Quando a senhora acolheu aquela mãe que perdeu os 2 filhos, eles vieram me buscar. E eu estou aqui. Queria tanto, mamãe, nesse momento de agradecer, falar o quanto que te amo, da oportunidade tão grande que tive na minha vida, de ter tido alguém tão especial. Alguém que cuidava de mim a todo momento, eu não soube entender. Ah, mamãe, como eu lhe amo. A sua ação no bem comoveu até os trabalhadores dessa colônia onde eu me encontro. E eu estou aqui. A sua ação no bem. A lágrima que a senhora, de certa forma, enxugou daquela mãe, foi com que fez que eu me entregue aqui agora. E continua a carta falando coisas. A segunda carta da noite veio para a mãe que tinha perdido os 2 filhos. Lembrando que a vida vai dar de volta para nós tudo aquilo que a gente fizer. Não nos preocupamos com o que os outros falam de nós, pensam de nós, mas faça o teu melhor. Trabalha, ama, serve, cura. Imitando Bezerra de Menezes, o próprio Cristo, aquele menino de 4 ou 5 anos de idade, e aquele senhor tão simples. Porque o que vai ficar nessa vida, é como eu falei, quem de nós sabe o que vai se passar no amanhã? Mas o amor que a gente deu, o coração que a gente acolheu, os olhos que a gente consolou, isso não tem direito de pague. Pai nosso que estás no céu, na terra, no fogo, na água e no ar. Pai nosso que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar.
que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Pai nosso que estás naquele que caminha comigo e naquele que já partiu, deixando minha alma ferida pela saudade. Santificado seja o teu nome, por tudo que é belo, bom, justo e gracioso, por toda a harmonia da criação. Santificado seja pela minha vida, pelas oportunidades tantas, por tudo aquilo que sou, tenho, sinto e por conduzir-me à perfeição. Que seja feita a tua vontade, ainda quando prezem minhas preces, o meu orgulho do que minhas reais necessidades. Ainda, não te ouvindo assim falar, filho, aguarda tua, é toda essa eternidade. Pão nosso de cada dia me dai hoje, para que eu possa dividi-lo com meu irmão. Os bens materiais que ora tenho, nada serve se não sirve para quem vive na aflição. Pão do corpo, pão da vida, pão que é verdade e luz, pão que vem trazer o alento e a alegria do Evangelho de Jesus. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio o meu coração, quando permito que o mal se exteriorize na forma de agressão. Que mais de que falar, eu saiba ouvir. Que ao invés de julgar, eu busco acolher. Que não cultivando a violência, possa eu a todos agradecer. Perdoa-me, assim como eu perdoar aqueles que me têm ofendido, mesmo quando o meu coração esteja em amargura e em desabores pela ingratidão. Possa eu, Senhor da vida, lembrar de que nenhuma mágoa eterna e de um único caminho que me torna sublime é a humilde estrada da reconciliação. Não me deixes cair em tentações dos erros, vícios e egoísmo que me fazem escravo da minha malevolência. Antes, que eu te encontre em tua luz, iluminando-me, para fazer parte que sou da tua essência, e livra-me de todo mal, de toda dor, de toda mágoa. Livra-me de todo sofrimento e de toda a desilusão. Mas ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem presentes, que eu tenha a força e a coragem de dizer-te: obrigado, Pai, por mais essa lição. Boa noite a todos. Beijo.